Vamos à palavra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém poderia pensar assim, né? Pastor, o senhor vai pegar pesado hoje ou vai pegar mais leve? Que domingo foi pesado. Aí quando chegou a noite, o pastor Josias pegou e já deu tapa final. Então, mas a palavra de Deus é para atingir o pecado em nós, não nós. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus nos ama, nossas atitudes que Ele não concorda. Amém? Então, glória a Deus. Pelo menos você veio hoje, fiquei tranquilo. Pensei que algumas pessoas falavam, vai esvaziar a igreja, né? Mas graças a Deus não aconteceu, né? Amém. Aleluia. Você é crente, por isso que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Uma certa feita, diz que o culto estava lá, o pastor pregando e pregando, né? E falando lá, dando doutrina na igreja. Culto de doutrina, terça-feira. Doutrina, né? Aí daqui a pouco uns irmãos falando em língua, né? Glória a Deus, aleluia. Aí passou um bêbado lá fora, né? Porque bêbado gosta de entrar dentro de igreja, né? Fazer ruaça muitas vezes. Aí passou, né? Aí ele perguntou para o porteiro, o que está acontecendo aí? Que isso, essa gritaria e tudo mais? Né? Aí o porteiro falou assim, Deus está operando. Aí ele falou, mas sem anestesia? Então, a pancada era forte. Então, o negócio é feio. Irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Versículo 57, versão NVI. Eu achei lindo. Sempre é uma benção o louvor. Eu nem combino com o pessoal do louvor. Eles colocam músicas aqui de acordo com a mensagem. Eu planejo, Deus me dá mensagem lá em casa, durante a semana, na madrugada, durante o dia. Aí vocês preparam o louvor, e aquilo cabe de acordo com a mensagem, viu? É algo de Deus. Estamos na mesma sintonia espiritual. E vamos falar sobre graça de Deus, vitória em Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Amém? Está escrito, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos todos falar juntos esse versículo? Vamos todos? 1, 2, 3. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Como introdução à mensagem, podemos citar 2 versículos aqui, o 57 e 58. O 57, Deus fez. Deus fez. O 57 é totalmente Deus que fez. Sem auxílio do homem. Sem intervenção humana. 100% vontade perfeita, amável desse Deus fiel e maravilhoso. Versículo 58. Aí o cristão que faz? Agora sobrou para nós. Agora é a nossa parte. E dentro dos 58, quero citar tirar algumas pérolas desses 58. Paulo está dizendo o seguinte: mantenham-se firmes na fé, inabaláveis. Mantenham-se firmes na fé, inabaláveis. Outra pérola: sempre dedicados à obra do Senhor. De vez em quando? Não, sempre. Sempre. Até que Ele volte. Pois vocês sabem que o trabalho nosso não é em vão, não é inútil no Senhor. Então, versículo 57, Deus fez. 58, eu faço. Amém? O tema da mensagem é, coloca aí por favor, filha. Jesus, vitória garantida. Oh, glória, parece que a igreja está entendendo o tema da mensagem.
Jesus, vitória garantida. Aleluia. Amados, qual é o conceito de vitória? Eu gosto muito de biografias, gosto das biografias do passado, do presente, para nós fazer um paralelo sobre a vida cristã, sobre conquistas deste mundo. E nessa pesquisa eu achei interessante uma goleira, uma jogadora de futebol norte-americana. Por questão de ser discreto, não vou falar o nome completo, mas seu nome é H.S. Essa jovem se tornou goleira nos Estados Unidos, vários times, inclusive chegou na seleção feminina. De 2009 a 2016, se tornou a melhor goleira do mundo. Do mundo. Essa jovem, porém, seu pai JS e sua mãe JS também. Sua mãe se engravidou de seu pai na cadeia, na prisão. Seu pai, ele se envolveu em corrupção com órgão público, foi preso, e ele estava então nesse local, e sua mãe foi até lá, teve a relação, se engravidou dessa jovem HS, e foi muito difícil. A mãe era uma alcoólatra, vivia no alcoolismo. Ela cresceu uma menina assim muito rebelde, e até mesmo no futebol ela entrava para jogar como na linha ali, no ataque, no meio de campo, na defesa, mas não tinha condições de ela ficar muito no meio das pessoas por causa da sua atitude muito raivosa. Então achou por bem colocá-la no gol, pelo menos ficava isolado no cantinho dela ali. Mas por sua vez ela desenvolveu muito. Mas, infelizmente, essa jovem depois começou a se envolver em brigas, em contendas. Essa jovem, ela casou com um rapaz, o rapaz já ficou 30 dias preso, pelo alcoolismo, dirigia embriagado, tantas coisas mais. A pergunta que eu faço para você é esta: isso é vitória? Isso é verdadeira conquista? Hoje praticamente ela está isolada, passou esse tempo de auge na sua vida, de conquista e vitória. Poderíamos falar N pessoas que viveram, estão vivendo hoje, e nós temos uma visão muito do que é vitória. Mas qual a verdadeira vitória? Paulo, então, ele vai apresentar para nós qual é a verdadeira vitória para o cristão, para o homem aqui neste mundo. Paulo apresenta neste capítulo que a força do pecado, a condenação à morte, tudo isso estava em destruição, tudo isso era condenação para nós, perdição total da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, de toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós conquistamos deste mundo, nada ia valer por nada mesmo, tudo ia ser tirado de nós. Mas Paulo nos diz, graças a Deus, quando ele tem essa expressão, mas, então ele faz uma listagem do que a morte nos leva a entendimento que nós somos pessoas perecíveis, corruptíveis. Mas ele disse, mas, graças a Deus, é como se Paulo se levantasse, desse um brado agora à igreja de Corinto, e a igreja do século 21, e a Zona Sul nesta manhã dizendo, mas, diante de situações, graças a Deus, oh aleluia, que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça,
que nós temos o entendimento que é o favor imerecido de Deus. Essa graça também, igreja, é o poder de Deus sobre toda a força que nos trazia a condenação. Aleluia, é a graça de Deus. Você é salvo pela graça. Pela graça de Deus, o pregador está aqui neste lugar. Pela graça de Deus, você toca, você canta. Pela graça de Deus, você saiu da tua casa e se sentou aqui. Pela graça de Deus, você levanta a tua mão e glorifica ao Senhor. Pela graça de Deus, você vai viver o dia de hoje. Pela graça de Deus, é pela graça, pela graça, pela graça. Por isso que Paulo fala aos Efésios: pela graça sois salvos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Agora nós temos entendimento do que é esta vitória. Você não precisa ficar assustado não, só fica um pouco, como eu fiquei, só um pouquinho. A palavra vitória, a graça vitória, duas palavras-chave desta ministração nesta manhã. Vitória, no hebraico significa eterna, aleluia. Deus te deu algo eterno, a vitória. A vitória de Deus, ela é eterna. A vitória que esta jovem, infelizmente, conquistou, da qual se encontra neste momento, é uma vitória passageira. Michael Schumacher, cadê a vitória desse moço? Ayrton Senna da Silva, numa curva, Imola. Vitória. A vitória é transitória humanamente, mas a vitória, à luz da palavra de Deus, ela é eterna. Você está entendendo isso, meu irmão? Deus te deu uma vitória eterna. Aleluia. No grego, essa palavra significa triunfo, glória. Aleluia, glória. Agora achei interessante que no grego essa palavra vitória é Nike ou Nike. Quem conhece o símbolo da Nike aqui? É só fazer assim, né? É só uma curvinha virada, já é Nike. Eu achei interessante sobre vitória na história grega. Vitória era uma deusa grega associada às vitórias em batalhas e guerras. Era honrada diante da sua força e velocidade. Era uma figura muito presente em moedas, em templos e obras de arte, personificando uma mulher alada, forte, poderosa. Escultura da vitória de Samotrácia no Louvre, Paris, França. Aí surgiu a marca Nike. Eu estava estudando a Bíblia com uma camiseta escrita da Nike. Quase que eu arranquei o símbolo. E é interessante que hoje nós vemos essa simbologia. Muitas vezes nós não sabemos disso. Dessa história grega, da importância. Mas, amados irmãos, a nossa verdadeira vitória está no Senhor. Está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Quando Jesus dá o brado da cruz, está consumado, humanamente falando, até para os discípulos que ficaram praticamente perplexos, fugiram diante do martírio de Cristo, parecia derrota. Mas na cruz, quando ele dizia está consumado, estava declarando a vitória para a igreja, a vitória para o homem, a vitória contra o pecado, a vitória contra o diabo, a vitória contra o inferno, a vitória contra a condenação eterna para todo aquele que nele crê. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso que Paulo diz aos Romanos: em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Quando Paulo, ele fala na sua palavra em Romanos, capítulo 8, versículo 37.
Aleluia. Romanos 8:37. É a palavra de Paulo. Vamos ler o texto para nós não deixarmos nem mesmo a vírgula ficar para trás. Aleluia. Romanos 8:37. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas, olha de novo o mas aqui. Veja a importância da mesma palavra. Na minha versão tem uma vírgula após o mas. Ou seja, diante de situações, diante de problemas que enfrentamos, até Paulo fala muitas vezes diante de lutas que nós passamos aqui neste mundo, enfrentamos, que nós muitas vezes causamos, as pessoas causam para nós, mas em todas estas coisas, somos, é uma declaração de vida, de fé, de alguém que está, aleluia, glória a Deus, por mais que marejeando, por mais que caminhando, em vales de sombra e de morte, em situações difíceis, mas ela está caminhando a subir um pódio, aleluia, glória ao nome do Senhor, ao pódio da vitória, porque Paulo fala, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus não ama você mais hoje do que amava tempos atrás, do dia que Ele te salvou. Ele ama do mesmo jeito, e amanhã vai amar da mesma forma. O amor dele não aumentou, é o mesmo por você. Aleluia. O amor de Cristo é constante, é infalível, é imutável, é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos creem no amor de Deus por você? Fala para a tua pessoa que está ao teu lado. Eu sei que muitas vezes é uma frase que nós usamos, mas vamos usar com muito amor e carinho, olhando a pessoa que está ao seu lado e dizer, Jesus te ama. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que esta vitória nos garante? 1 João, capítulo 5, verso 4. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Aleluia. Glória a Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. Aleluia, a nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. É a nossa confiança nele que nos dá certeza da vida eterna, da confiança no Senhor nosso Deus. Aleluia. Amados, quando Nero, quando imperadores romanos levaram mártires, cristãos da igreja primitiva, à arena, para ser devorado pelos leões, cristãos que foram ali, colocados em cruzes, e ali queimado em fogueiras. Mas o que é isso, pastor? Era a semente de vitória. A vitória que nós cremos no Senhor será semente para aqueles que vierem depois de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa fé, nossa confiança, nossa certeza em Cristo Jesus será reflexo para aqueles que virão depois de nós, nossos filhos. Aleluia. Que virá após nós, melhor dizendo, nossos filhos, nossa descendência, nossa geração. Eles verão aquilo que Deus fez em nós, aquilo que nós tivemos confiança no Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Nós não vamos refletir por nós mesmos, mas porque Ele fez em nós, será algo especial para a vida de muitos, em nome do Senhor nosso Deus. Nossa perseverança, aleluia, será tão importante para aqueles do futuro, para dizer, eu quero também
ter essa mesma fé que tal pessoa, que meu pai, que minha mãe, que meu avô, que minha avó, aleluia, aleluia, fecharam os olhos aqui neste mundo, mas pela fé, eles criam que abriu os olhos para a eternidade, diante do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo de número 4, olha o que o Senhor está falando à nação de Israel, porque Deus sabia que quando eles adentrassem em Canaã, os seus inimigos estariam à espreita, prontos para guerrear contra eles, pronto para derrotá-los. Deus fez maravilhas no Egito com 10 pragas, Deus conduziu 40 anos pelo deserto, as roupas não envelheceram, os pés não incharam. O pastor Raimundo, querido pastor, pai da pastora Nancy, ele dizia que ele imagina que o pé daqueles meninos de 10 anos, com aquelas sandálias de sapatos, o pé ia crescendo, o sapato ia crescendo também. Deus poderia. O pé vai crescendo, o sapato vai crescendo. Olha que coisa, quando eu estou com o mesmo sapato de quando eu tinha 12 anos, agora estou com 30, está servindo certo, e está bonito, olha só. Deus fazia maravilhas. Mas quando eles adentram em Canaã, Deus dá um alerta, se prepare que vai ter guerra. Mas Deus fala o seguinte, olha que coisa linda, igreja. Versículo de número 3, de Deuteronômio capítulo 20. Ouça, olha só, diga ouça ao Israel. Fala assim, ouça crente da Zona Sul. Hoje vocês vão lutar contra seus inimigos. Ó, Deus está falando, vocês vão lutar. Vocês vão ter luta. Irmão, seria maravilhoso se a vida cristã não tivesse luta. Você pensou? Irmão, o que você tem? Ah, eu tenho uma doença assim, receba a cura. Estou curado. Estou curado. Irmão, é o seguinte, eu estou com uma dificuldade, estou cheio de contas, receba a chave da vitória. Pronto. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Meu irmão, tal pessoa está na UTI entre a vida e a morte. Seja curado agora. Já sai todo mundo da UTI. Sai você, sai minha adulta que tiver junto, sai todo mundo. Fecha o hospital. Para que ter hospital? Acabou, resolveu o problema. Mas no mundo 3 aflições. Jesus declarou. E o Senhor está falando para Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Aí Deus fala, não desanime. Não desanime. Eu pergunto para a igreja, é fácil ficar sempre animado? Quem crê, levanta a mão. Nem o pastor levantou. Manter ânimo todo dia, todo momento, é difícil. É difícil. Quantas circunstâncias surgem diante de nós, que apagam o nosso ânimo, que nos dá medo, nos deixa tímido. Você vai dar um passo, meu Deus, mas será que vai dar certo? Será que pode? Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Porque nós não entendemos o dia de amanhã, nem sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Deus fala, não desanime. Segundo, eu estou lendo o versículo 3, tá bom, queridos? Está lá? Brigadão. Não desanime. Segundo, nem tenha medo. Alguém tem medo de alguma coisa aqui? Quem tem medo de alguma coisa? O pastor Roberto, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tive contato com ele ano passado, várias vezes, um homem de Deus, uma benção. Uma benção. Ele enfrentou um câncer de próstata. Ele disse que na casa dele já estava quase comprando o caixão. A família já estava, não, o senhor vai morrer, pai, você vai morrer, pai, você vai morrer. Ele pegou e falou assim, olha, eu estou com 68 anos de idade, aceitei Jesus com 20. Quando eu aceitei Jesus, um pé eu pus lá no céu, o outro está aqui na terra. Então, se o câncer me levar, aí eu coloco o segundo pé lá, pronto. Ele falava isso. Achei interessante que ele falou essas coisas. Né? Aí
Outra coisa que eu achei interessante é ele falar que o crente escuta desde que, ruas de ouro, mar de cristal, né? Veremos o Senhor, a glória de Deus, o céu, maravilha. Aí ele pergunta, quem quer morrer? Ninguém quer ir para lá. Porque ele falou assim, que o crente muitas vezes está na casa dele, se aperta a campainha, atende você, aí vai atender. Quem é? É a morte. O crente anda debaixo da cama. E eu vou atender? Não vou atender. Eu não vou atender. Eu já contei várias vezes, vou repetir aqui. Estou consciente, tá bom? Não é porque eu sou vovô, não. A irmãzinha estava no hospital, entre a vida e a morte, no leito. Aí a igreja pediu para uma visita. Solicitou à igreja uma visita. Aí foi um jovem irmão orar. Orou, viu a irmãzinha lá, já entubada, entre a vida e a morte, já respirando. Ele viu o sofrimento da irmã. Falou, Senhor, prepara a tua serva. É muito sofrimento, Senhor. Olha o estado dela. Recolhe a tua filha, Jesus. A irmãzinha sentou na cama. Leva ele, Jesus. Eu não. Irmãos, é verdade, a gente prega no céu, mas quando chega na fila, você fala assim, pode ir, não tem pressa. É a única fila que ninguém tem pressa. A fila do banco, do INSS, a fila dos caixas do mercado, você procura, vou ver qual que está mais, não, se vai para lá que eu fico para cá, aquele que for o primeiro nós vamos. Mas essa fila aqui, meu irmão, você fala, não, pode ir, pode. Não, pode passar na frente, irmão, pode passar. Eu não tenho pressa. Tenha medo. O Senhor fala, Israel, não tenha medo. Terceiro, não fique apavorados. Não tenha pavor, não. Pavor é um medo assim mais intenso. Não tenha pavor, não. Fica apavorado, não. E nós ficamos apavorados, né? Nem aterrorizados, nem com terror, por causa deles. Aí o 4, olha o 4, que coisa linda. Deuteronômio capítulo 20. Pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos para dar-lhe a vitória. Transitando para o Novo Testamento, pois o Senhor, o seu Jesus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos para dar-lhe a vitória. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Jesus na cruz. Jesus na cruz. Sempre nós temos que ter essa referência de Jesus na cruz por nós. Ele vence todo o mal para nos dar vitória contra a morte física e a morte espiritual principalmente. Contra o sistema deste mundo ele venceu. Contra todos os agentes do maligno, Satanás, todos os seus demônios e o inferno, que nos trazia tão grande condenação. Ele nos deu a vitória definitiva, celebrando aleluia, da ressurreição ao terceiro dia, aleluia, e dizendo que estaria conosco todos os nossos dias. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia.